Selena Gama, muito obrigado por atender nosso convite. Imagina. É uma alegria recebê-la, um prazer. Muito bom estar aqui com você. Pesquisa... Igualmente. Pesquisa... Retomando uma conversa antiga. Retomando uma conversa antiga. Socióloga de formação, doutora em ciências sociais, trabalhou muito tempo no Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, da Prefeitura, no Centro Cultural São Paulo, e agora começando uma carreira como escritora. Bem, escritora você já é, estamos com 2 livros seus aqui, mas escritora de ensaios, agora partindo para uma experiência de ficção, literatura de ficção. Que bacana. Muito prazer em recebê-la aqui, Lúcia. Muito obrigado. Igualmente. Nós vamos passear um pouco pela história dos seus livros, né? Os dois, Nos Bares da Vida e o Era uma Consolação. Um pouco pela história da cidade de São Paulo, memória urbana, como é que essas memórias reconstituem. Como é que foi escolher como objeto de doutorado, né, num tema que não é muito, digamos, palatável academicamente ainda hoje, né, um trabalho que resulta num título muito bonito, né, chamado Nos Bares da Vida. Como é que foi essa escolha, Lúcia? Nossa, tem que retomar, né? Lá atrás no tempo. Enfim, eu trabalhei no patrimônio do Estado, no Condefat, depois fui trabalhar no município. E trabalhando no município, na área de pesquisa histórica, sociológica, né, dos usos da cidade, eu me deparei com uma coisa que para mim era muito estranha, tinha um buraco na história da cidade, que era exatamente esse buraco, quando ela dá um boom também, né? A transformação urbana é radical nesse período de 40 e 50. E aí eu resolvi entrar por este caminho, de focar minha pesquisa neste período. Daí o que eu queria era eu percebi essa lacuna na historiografia da cidade e falei, não, acho que aqui tem uma coisa importante nessa cidade, no desenvolvimento urbano, e, enfim, e uma pesquisa a ser construída com uma amplitude grande. E aí eu comecei a pesquisar esta cidade dos anos 40 e 50 e a transformação dela, que foi radical mesmo. Acho que uma das maiores que a cidade teve foi nesse período. Da cidade de São Paulo, Da você está cidade falando. de São Paulo, É. sim. E Quando você fala transformação, você diz em todos os âmbitos: tamanho, população, verticalização, ampliação territorial, tudo isso. sim, sim. Quando a cidade deixa de ter um centro pequenininho, acanhado, lá do outro lado do Anhangabaú, porque não comportava mais transporte urbano e não comportava mais as inúmeras atividades econômicas e financeiras, transpõe para o outro lado do viaduto, e aí tem o centro novo sendo criado, e esse centro novo começa a agregar todas as atividades que estavam do lado de lá, a moda, as livrarias, os cafés, as leiterias, e a criação da Biblioteca Mário de Andrade desse período, as faculdades começam a surgir ali, sociologia e política, a própria USP, que naquele primeiro momento está dentro da Caetano de Campos, a filosofia, né? Então, é uma mudança urbana muito significativa e uma expansão da cidade também, porque daí, no decorrer da década de 40 e 50, se criam regras de altura de edificação, de recuo das edificações, enfim, vão ampliando e a cidade vai subindo também, né? Verticalizando. Verticalizando Isso, nesse período, claro. com certeza. E, enfim, tem uma transformação do transporte urbano muito grande. E, enfim, mas eu fui detectando esta coisa dessa atividade intelectual que vai formando um nicho na cidade, né? Neste centro novo. Quando você fala de Centro Novo, para quem está aqui nos acompanhando e não é exatamente da cidade de São Paulo, você se refere à Praça da República,
Vila Buarque. Então, é do Viaduto do Chá, do Teatro Municipal. Dos dois lados do viaduto, do outro lado, do Teatro Municipal, espalhando em outra direção. Da Xavier de Toledo até a Praça da República e chegando quase à Praça Roosevelt. Tá. Né? Este grande território aí, que depois até desmembra um pouco para a Vila Buarque, mas este é o Centro Novo. E é ali que acontece essa vida intelectual. Porque ali estavam as redações de jornais, estavam as bibliotecas, estavam os cafés, estavam as faculdades, as livrarias, tudo acontecia ali. As primeiras agências de publicidade surgem ali, né? Os auditórios das rádios, que era uma coisa super importante na época, tá ali. Então, essa convivência dessa intelectualidade com a cidade traça características dessa intelectualidade, muito vinculada ao espaço urbano, e cria espaços de convivência muito fortes na cidade. E aí foi que eu comecei a falar: opa, acho que aqui tem uma coisa muito importante para a sociologia tratar. Porque a gente trata de uma coisa que é a sociabilidade urbana, né? E da construção de um ideário de cidade, de uma ideia de cidade, né? Que surge dessa sociabilidade. Dessa sociabilidade e dessa possibilidade de debater isso publicamente. Isso. Que era feito, inclusive, nos jornais também. Sim. Lúcia, mas você é uma pesquisa de doutorado, essa que você faz, que dá origem a um livro de 1993, mas que você escolhe um título para ele, né? Nos Bares da Vida, e um subtítulo, Produção Cultural e Sociabilidade na cidade de São Paulo nas décadas de 40 e 50. Bem, o subtítulo já é um pouco o que estamos tratando aqui, mas o título, Nos Bares da Vida, como é que surge essa ideia de jogar, depositar, porque você passeia aqui por bibliotecas, agências de publicidade, redação de jornais, auditórios das rádios, leiterias, que eu quero retomar depois isso com você, as confeitarias, as boates, os clubes noturnos, mas os bares, quer dizer, você escolhe o título Nos Bares da Vida. De onde surge o título e por que você falou? É esse que vai ser o título desse trabalho. Bom, surge de uma música, né, que a Elis Regina cantava, e que, na minha sensação, trata exatamente disso, dessa troca urbana, dessa conversa urbana, e que os bares são grandes tradutores disso, né? A sociabilidade que acontece dentro do bar tem uma característica específica, que eu acho que ela não é institucional, ela não é vinculada, ela não traduz a posição do chefe, não traduz a posição da instituição, ela está fora disso e ela contrapõe, inclusive, posições diversas, né? A forma de construir o livro também foi um pouco pensando nisso, que eu coloco pessoas de origens diversas, né? A origem que eu digo de profissão e de atuação profissional e de atividades diversas, conversando numa mesma mesa, porque esse é o espaço característico do bar, né? Essa troca descompromissada, mas não tão descompromissada assim, né? Ela tem uma construção que acontece aí nesta troca nesse diálogo. E o seu livro, eu gostaria de explorar um pouco isso com você, o seu primeiro livro, ele se faz muito a partir de entrevistas. Você escolheu esse caminho, né, Lúcia? Entrevistas e puxando pela memória das pessoas, né? E muito inspirada nas ideias da maravilhosa professora Ecleia Bose. Com certeza. A gente vai falar dela, mas por que foi esse caminho assim? O que você entende que a entrevista poderia te dar? Porque uma brincadeira a fazer com você, quer dizer, a memória é a memória. Eu posso falar, sobre minha infância, sobre a infância de qualquer pessoa, e não ser exatamente
das impressões que temos daquilo que foi. Então, uma brincadeira mais metodológica para você. O primeiro, por que você escolheu esse caminho? E segundo, quer dizer, qual é a confiabilidade Da memória. metodológica dessa figura chamada memória? Uhum. Professora Maria Isaura Pereira de Queiroz teria uns 5 se eu visse isso, Mas foi uma pergunta. brincadeiras à parte. Bom, é assim, eu tenho uma coisa muito de época. Em primeiro lugar, acho que é legal a gente frisar isso. Quando eu entrei no patrimônio histórico, comecei a trabalhar no patrimônio histórico, foi muito comecinho dos anos 80, estava em ascensão toda uma metodologia da história oral, né? Vindo da Inglaterra, vindo da Itália, enfim, que Os vamos dos franceses. franceses, de valorizar essa história como um registro daquilo que de fato aconteceu. Essa veracidade ou não é alguma coisa muito delicada, né, que você, com o tempo de trabalho na história oral, você vai aprendendo a compatibilizar. Então, eu brinquei com a história da professora Marisaura, que era super rígida dentro da academia, e foi um aprendizado para mim trabalhar no Centro de Estudos Rurais e Urbanos, na USP, com essa equipe que trabalhava com a professora Marisaura, porque você vai aprendendo que uma história sozinha, um depoimento sozinho, não te dá a história, mas se você contrapõe vários depoimentos, se você cria uma pesquisa por trás que te dê, mapeie essa cidade, que te dê as atividades econômicas da cidade, enfim, você estofa todo esse discurso com dados concretos sobre a cidade. E aí você constrói você não constrói a história, mas você constrói um recorte dessa história Perfeito. que tem um substrato, Claro. né, teórico e não corre esse risco de bater numa coisa que é a memória pessoal. Não é pessoal só, ela é uma coisa que você vai construindo num conjunto de pessoas entrevistadas e de uma estrutura social que você pesquisou também, que dá substrato a Quer isso. dizer, a própria pergunta que você faz nas entrevistas, ela não é do pesquisador, ela não é uma pergunta solta, né? Me fale do Não, seu passado. É uma não. pergunta direcionada e você tem ali os substratos que lhe permitem Uhum. carrear, vamos dizer assim, os caminhos da fala de quem está sendo entrevistado. Ou seja, há um método atrás Há disso, um método, né? há um método. Não é a pergunta do psicanalista e nem é o fale do seu passado, mas há um método que te guia, que dá uma espécie de uma bússola no caminho dessas conversas sobre memória, né? É isso mesmo? É isso mesmo. E você escolheu esse caminho. Por que você achou que isso, Lúcia, te dava uma riqueza maior para esse panorama da São Paulo dos anos 40 e 50 e mesmo na continuação do seu trabalho, né? Alguns anos depois, nós vamos falar disso mais para frente, veio uma espécie de parte 2 do livro, já nos anos 60 e 70. Quer dizer, por que o caminho, você entendeu que esse caminho da conversa, da entrevista, da história oral, da oralidade, ia ser um caminho mais rico para você? Olha, aí vem muito uma coisa da minha trajetória pessoal, né? Eu entrei na sociologia já com uma coisa muito preocupada com algo que era a tradição popular, que era a relação com a população, com a cultura popular. E eu me deparei com uma faculdade um pouco rançosa, um pouco rígida, os seus princípios, as suas formas de estruturar o saber. E, com o tempo, eu fui descobrindo brechas nisso, né? No professor Antônio Cândido, né? Na antropologia mais contemporânea, e de valorizar algo que não está na academia, né? A academia não é capaz de mensurar.
né? E da forma, inclusive, de tratar a fala e a história, né? Então, acho que tem muito a ver com essa minha trajetória, né? Também era um momento que eu estava trabalhando e que eu comecei a trabalhar no patrimônio e que a história oral era O método. o método por excelência. Enfim, agora lembrei agora de um livro que foi muito marcante para mim, que era do Chico de Oliveira, o Elegia a uma Religião, né? Que ele faz um texto, um ensaio maravilhoso sobre o Nordeste, né? Que ele está inteiro lá dentro daquele texto, é um texto maravilhoso dele. Então, eu fui achando essas brechas na sociologia e também tive uma atuação que era muito limítrofe com a história, né? Não, não era algo que o sociólogo fazia, levantar a história, imagina. Isso é coisa do historiador. É verdade. Então, eu fui. E aí fui valorizando esta coisa de quem viveu essa cidade, né? Que era uma coisa que eu insistia muito dentro do patrimônio. Tudo bem, você tem o patrimônio edificado, você tem o patrimônio da Patrimônio material, material, propriamente dito, né? mas e a cidade? Quem usa essa cidade? O que eles pensam desse patrimônio? Né? E era um desafio profissional, porque estava metida no meio de um monte de arquitetos, arqueólogos, e alguns historiadores que eram historiadores super de registro, de cartório, Documentos dos mesmo, as fontes documentos. primárias. E eu queria quebrar um pouco essa hegemonia. E acho que foi meio por aí a minha trajetória. Eu acabei me ligando nisto que podia construir uma outra forma de fazer esse levantamento histórico. Interessante, Lúcia, isso que você coloca, porque, de uma certa maneira, as confeitarias, as boates, os clubes noturnos, as leiterias, né, como também você colocou, os bares, né, eles estão numa espécie de uma confluência mesmo disso, né, entre a questão da oralidade e a questão da informalidade, que são dois elementos ou dois dispositivos culturais muito fortes da sociedade brasileira e da cultura brasileira, né? Nós temos uma oralidade, o Brasil é marcado por uma extrema oralidade ainda hoje, né? E por uma informalidade muito grande também. Né? As estruturas informais são muito organizadoras do nosso modo de vida. E, de uma certa maneira, o bar, o botequim, o boteco, a bodega, enfim, tantos sinônimos que a gente pode dar para ele, é uma espécie de lugar que deságua essas duas tradições, né? A oralidade, afinal, é um lugar de conversa, né? E, de outro lado, a informalidade, né? Como você tão bem descreveu aqui no começo da nossa conversa. Tem isso também, né? Esses lugares nos ajudam a captar, de uma certa forma, esses caminhos pelos quais a sociedade brasileira também se constitui, né? E acho que, enfim, tem uma coisa da formação intelectual da gente que eu penso muito. Eu medito muito sobre isso e nos bares da vida até isso é mais marcante, eu acho que até porque pega o que veio antes de mim, né? Então, se considerar a arte popular, considerar esta tradição oral como algo que tem um valor profundo na nossa cultura, é algo que antes dos anos 60 não existia, né? Não se tratava coisa assim, né? Ela existia, mas não tinha o tratamento acadêmico, Exatamente. né? Não, O estatuto universitário. o respeito. Respeito. O respeito acadêmico. Né? Você falar da oralidade era uma coisa, acho que é coisa de antropólogo, e olhe lá. Né? Mas eu acho que é muito, muito marcante, eu sinto geracionalmente, entendeu? Essa questão, né? Essa questão. Agora, é muito interessante, porque os usos do espaço,
Quer dizer, esse período que você abarca no livro Os Bares da Vida, dos anos 40, 50, a formação de uma intelectualidade, a formação de uma produção artística, de uma produção cultural, um jeito de pensar a cidade, o mundo, tem muito a ver com os usos do espaço público, né? Sim. Frequentação à biblioteca pública, o andar pela rua, a figura da rua. Como é que é isso, na verdade, para você, Lúcia? Como é que você. O uso do espaço público, qual é a importância da gente ter, ou resgatar, ou manter, para a formação de um espírito público, no limite, para a formação da cidadania? Acho que é isso. A gente fez um papo agora há pouco tempo na Livraria da Vila, que teve uma pergunta por aí. Eu também resgato um pouco da minha história pessoal, que eu estudei no meu ginásio inteiro no Colégio Vocacional, Oswaldo Aranha, em que uma das primeiras coisas que a gente fazia era estudos do meio, era visitar o nosso bairro, levantar as fábricas que existiam no bairro, as escolas que existiam no bairro, sentar no pátio da escola e desenhar a escola, desenhar o vizinho da escola. É uma relação intrínseca entre a formação do cidadão e a cidade. O espaço público. E o espaço público. Claro. Então, isso dentro da minha formação foi acordado lá atrás, eu tinha 11 anos isso, né? Então foi uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? Tem uma coisa pessoal também, que eu sou filha de arquiteto, que também me levava para ver a inauguração da estação do metrô, a abertura de uma nova avenida, quer dizer, essa relação com a cidade sempre foi muito estreita pessoalmente, né? E quando eu comecei a estudar os anos 40, eu percebi como isso era fundamental. Exatamente. Essa relação Aberta com o espaço aberta público, com o né? espaço público era fundamental. Na música, no teatro, no cinema, em tudo. Nas artes plásticas. Nas artes plásticas. Né? Era fundamental. E, enfim, e foi o que me fez continuar, inclusive, e percorrer esse caminho nos anos 60 e 70 e ver como isto se estende de uma forma diferente, porque temos aí questões políticas marcantes, Claro. que cerceiam essa liberdade no espaço público, mas continua, quer dizer, é uma coisa que continua importante. Mas, Lúcia, isso, eu acho que você traz aqui uma questão muito candente para a gente pensar. Quer dizer, a privatização do espaço público, né? A formação dos condomínios, subir as grades e subir os muros das residências e mesmo das instituições, os shopping centers, enfim, essa perda dessa mobilidade aberta, vou ali, vou aqui, tem um negócio acontecendo, vou me encontrar, essa gratuidade desse perambular, essa expressão é tão gostosa, né? O perambular, e as surpresas que a vida nos dá ao fazer isso, né? Um pouco a letra nos bares da vida traz essa questão, quer dizer, quando você tem um outro regime que é político, que é econômico, de começar a privatizar esses espaços, de impedir essa livre circulação, a cidadania também não fica, de alguma maneira, um pouco em xeque? A construção de uma cidade, de um olhar mais amplo sobre cidade, sobre vida, sobre o que é viver numa cidade, não fica um pouco em xeque? Ou as coisas começam a acontecer de uma outra maneira, você entende? Eu diria quase que é proposital. Que é proposital. Que é proposital. Não é bom essa liberdade toda na cidade. Não pode trazer coisas boas. Dentro da mente capitalista, que quer valor, lucro e só isso da cidade, que importa é o quanto custa esse espaço urbano, eu acho que do ponto de vista deles, é seguir uma lógica capitalista. Proposital. Proposital, Perfeito. proposital. Porque é uma forma de controle, Claro. um controle da população. E acho que o que a gente está vivendo neste momento na cidade de São Paulo é algo devastador.
nesse aspecto. nesse aspecto. Quer dizer, tudo aquilo que possibilitou a formação dessa consciência política, dessa consciência pública, porque você coloca, né? Quer dizer, isso gerava um debate que estava nos jornais, que estava nas rádios, que estava nas cafeterias, nas confeitarias, nas leiterias e nos próprios bares. Quer dizer, estava instalado esse debate, ele era. Isso, de fato, a gente perde um pouco isso, essa figura do intelectual público, né? E há muita gente que estuda isso, ela foi se perdendo para virar um grande especialista acadêmico, deixando de lado essa intervenção pública nas grandes questões que regem a vida e que regem o mundo, né? Uhum. O espaço da cidade, o seu uso, tem muito a ver com isso, né, Lúcia? Muito a ver com isso, muito. Estudar isso nos anos 40 foi uma preciosidade, porque acho que na minha formação eu já tinha essa coisa do intelectual, não é o intelectual do gabinete, Claro. não é o intelectual bem remunerado, que tem um status, que fica lá na sua casinha, no alto da torre. O intelectual é aquele que põe o pé na rua. Então, estudar os anos 40 foi uma coisa super importante para me dar confiança de que é isso, foi isso. Pode não ser mais, mas foi isso, Sim. e isso construiu a forma de pensar, né? Uma forma de pensar da filosofia, da sociologia, da história, né? Demorou mais tempo para construir as alterações, demorou, mas foi fundamental para isso, né? Não, eu acho que, assim, a minha sensação é que o embate continua. O embate continua numa escala menor, em lugares diferenciados, mas o embate O continua. empate continua. A gente não perde isso, então, Não você entende. perde. Eu Ele muda entendo. um pouco suas configurações. Eu entendo que sim. Bom, depois de todo esse percurso que eu tive no patrimônio histórico, eu trabalhei ultimamente na secretaria, antes de me aposentar, eu trabalhei com as casas de cultura, que foi uma experiência super interessante na periferia da cidade de São Paulo. Claro. E aí eu sentia nos debates com esses coordenadores das casas e com os jovens que usufruíam da casa, como isso continua sendo uma coisa importantíssima. E muito viva. Muito viva, muito viva. E não está mais da centralidade, não está no gabinete, não está na centralidade urbana, mas ela está pulverizada Sim. pela cidade. Então, eu acho que isso continua muito vivo, não tão confrontável como neste período, mas ela continua viva, né? Esses embates. Esses embates. Esses embates. Lúcia, as confeitarias, as leiterias, você tocou nesse assunto. O que é uma leiteria, né? Porque hoje esse espaço ele acabou ficando para trás, né? O que foram essas lindas, né? As leiterias da cidade de São Paulo? Porque elas tinham esse nome, né? Tinha esse a leiteria tal, ela tinha esse nome. A né? última que se perdeu, acho que foi a Itamaraty. Leiteria Itamaraty? Acho que foi a Itamaraty, que era lá no São Francisco, né? E eles chamavam leiterias, né? Leiterias. Mas não era lugar que só que se tomava leite? Não! Na Xavier de Toledo tinha uma maravilhosa também, bem pertinho do Teatro Municipal. Então, era uma coisa que eu acho que um nome, não sei exatamente de onde vem o nome, mas eu creio que era uma coisa dos horários que as pessoas frequentavam esses espaços. Claro. Então, era o horário do lanche da tarde, do chá, do café, do leitinho. Daquilo que acompanhava o leite, né? Daquilo que acompanhava o leite. Mas tinha comida, tinha. Sim, sim. Mas eram horários diferentes de funcionamento, né? A Itamaraty, no final, já virou um restaurante. Virou um restaurante. Maravilhoso. Foi tão importante nos estudantes Foi de Direito do Largo de São importante, Francisco, foi né? super importante. Ou seja, bares, confeitarias, lanchonetes, etc., formaram também foram fundamentais na
formatação de projetos artísticos, de projetos culturais, de projetos intelectuais. Nós brincamos aquela vez lá no debate na Biblioteca Mário de Andrade, em 2016, que uma série de movimentos culturais brasileiros, movimentos culturais e artísticos, a própria Semana de Arte de 22, teve nos bares, né, nas confeitarias e nas lanchonetes, os seus locais de fundação, inclusive a redação dos seus manifestos. Foi assim com a Bossa Nova, foi assim com o Cinema Novo, foi assim com a Semana de 22, né? Foi assim com tantas coisas. O lançamento, inclusive, ou pelo menos a pedra fundamental desses espaços culturais tão presente nos seus livros, né? O Museu de Arte Moderna, o próprio MASP, tiveram também os seus pontos de encontro em bares e restaurantes, né? A reunião dessas pessoas que foram fundamentais no caminhar para a construção desses espaços, né? A ideia de fazer em São Paulo, já nos anos 50, uma grande Bienal internacional, quer dizer, tudo isso foi forjado nesses espaços da informalidade, né? Com certeza. Isso é muito interessante. Muito interessante. A privatização da cidade vai tirando essas possibilidades, né? Você vai empurrando as pessoas para uma certa experiência muito trancafiada na vida, né? Uhum. A rua deixa de ser um lugar de interesse para virar um lugar de ameaça, né? De perigo, né? E não mais de experiência, né? E nesse sentido, Era uma Consolação. Era a consolação é a continuidade, digamos assim, dos bares da vida, né? Continuidade dos bares da vida, pegando nossa geração, Os anos 60 e 70, claro. E nele aparece muito claro isso, porque nos bares da vida a coisa nem se questionava a questão. A rua, o lugar é nosso, né? Sim. Nos anos 60 e 70, a coisa é muito diferente, né? Nos anos 60, a rua é nossa, mas ela é lugar de luta. Luta política. Lutas sociais, isso. Mas também é um lugar de você se deslocar para ir ao cinema, para ir ao teatro, e andava-se muito pela cidade, muito. O Hugo Giorgetti conta umas histórias que eu acho geniais, assim, Santana para vir no cinema no centro e eles fazem isso a pé. Para quem não é de São Paulo, é uma jornada, literalmente uma jornada, né? Jornada, sair da Zona Norte e vir caminhando até a região central de São Paulo. O Mozart conta histórias fantásticas também, de sair da USP, que é no Butantã, e ir até a Consolação para encontrar os amigos. Sim. Quer dizer, a cidade era nossa. A pé se fazia A isso. pé se fazia isso. Quer dizer, a experiência da motorização também muda muito. Muda muito essa percepção de cidade. Muito, muito. E essa coisa do automóvel determinando a cidade é muito do final dos anos 60 Sim. e começo dos anos 70. Mudando a lógica da mobilidade, né? A lógica da mobilidade é a criação das marginais, quer dizer, você vai criando um espaço urbano que é determinado pelo carro. Sim. As calçadas começam a diminuir de tamanho para abrir mais uma via para os automóveis. Isso tem um impacto muito grande. Político, social, sociológico, humano e existencial. Com certeza. A experiência de andar a pé é uma experiência de apropriação, do espaço urbano. É uma forma de uso do espaço urbano. Tem um depoimento bonito aí do Luiz Roncari também falando dos campos de várzea. De futebol. Claro. Que era uma apropriação do espaço urbano, que foi sempre podado. Né? Aos poucos foi sumindo o campo de especulação imobiliária. Pela especulação imobiliária, pelas marginais, pela determinação do espaço viário para o carro. Sim. Os campos de várzea também um item muito importante na formação da sociabilidade, né? Construção de amizades, construção de clubes e associações de profissionais e moradores. De fato, é um mundo diferente mesmo, né? Diferente. Você acha que a figura a figura do bar, hoje, contemporaneamente, estamos em 2024, ainda nos traz isso, Lúcia? Eu diria que é muito difícil a gente ter o mesmo recorte que a gente tem aqui. Eu acho que o bar, primeiro, só voltando um pouquinho atrás, a gente não ficar um pouco
Saudosista. refém do nosso saudosismo, eu acho que o bar de hoje, para a nossa geração, é um bar. Para os jovens é outro É bar, outro bar, claro. né? E para eles também tem um valor que tinha para nós. Então, essa sociabilidade, né? Pode não ter este grau de criação, de intelectualidade, mas tem um valor de sociabilidade muito grande, É. né? E mais, ele não tem só no centro da cidade, a cidade se pulverizou. Sim. Então, você tem isso na cidade inteira. E é muito difícil você mensurar isso hoje. Ah, isso não acontece na Zona Norte, na Zona Leste. E eu, pela experiência que eu tive com essa moçada, acontece. Claro. Acontece e acontece formação de grupos de cultura. A gente pode até dizer que um dos fenômenos culturais recentes na cidade de São Paulo mais criativos, que são essa poesia da periferia, né? Que dá depois os slams, que dá uma série de coisas, se forma nesses bares da periferia, né? O Sérgio Vaz e o Exatamente. Binho, com seus saraus da periferia, que Exato. nascem em bares periféricos, é um exemplo muito rico disso que você está dizendo. É. Agora, eu acho muito interessante, Lúcia, na sua argumentação, acompanhei algumas coisas suas, acompanho, você tem um cuidado muito grande, eu acho isso muito nobre, se você me permite aqui o elogio, desse cuidado de não cair nas armadilhas do saudosismo, né? Isso é uma questão muito forte para você, de antigamente e hoje. Não, você tem um cuidado com isso, né? Quer dizer, há coisas interessantes hoje também nesses novos arranjos da própria cidade. Muitas. Eu acho que esse cuidado vem também de uma questão muito séria, eu acho, que você nega a nossa condição de formador, né? Nega a herança que a gente pode causar, né? Trazer para essa moçada, se você fica só no que, o meu era melhor, o meu era. E o que você deu? É. E o fruto do que você passou? Né? Eu acho que tem é muito importante isso, né? Em todos os sentidos, né? No sentido intelectual, no sentido psicológico, sentido. Você formou coisas, você trouxe, você fez esse percurso entre essa intelectualidade dos anos 40 e o de hoje. Quer dizer, está na nossa mão isso. Então, você ficar preso no saudosismo significa se negar a esse processo, Claro. que eu acho que é muito importante. Lúcia, e aí você faz a continuidade, né, nos bares da vida com Era uma Consolação. Também a produção cultural e a sociabilidade, mas aí nos anos 60 e 70, alargando já esse centro novo. Uhum. Bom, uma pergunta: por que tantos anos depois fazer o Era uma Consolação? E ele já não é mais resultado de uma tese de doutorado, já é um livro que seguia um caminho mais, digamos assim, mais pessoal, né? Um registro mais seu. Por que tanto tempo para fazer a continuidade? É, Bom, E qual é esse caminho? Quer dizer, esse centro novo acaba se expandindo, aí você já vai anexando outros bairros e literalmente subindo a Rua da Consolação, né? Como é que é isso, então? eu fiz o meu doutorado e não continuei na academia. Então, isso foi uma coisa predominante aí para dizer qual é o caminho que eu ia seguir. Claro. Eu entrei 3 vezes na Lei Rouanet, consegui aprovação na Lei Rouanet, mas nunca consegui captar recursos para fazer, de fato, a minha pesquisa. Tá. Então, eu fui seguindo no doméstico, No passo que dá. no passo que dava. Então, eu recolhia uma entrevista, transcrevia, recolhia outra, mergulhava na história de um pedaço da cidade, depois de outro, e fui fazendo essa trajetória que demorou 20 anos. 20 anos. Enfim, por quê? Porque para mim era muito importante seguir esse caminho, né? Quando saiu os bares da vida, eu já escutei assim um grande conselho da Mônica dizendo: "Mas a nossa geração". E eu fui fazer a nossa geração, com isso muito em mente, assim,
que deu toda essa formação intelectual que a gente tem? É. Como é que isso refletiu na gente, né? Na vida da gente e na cidade que a gente viveu, né? E aí foi nessa estendendo a pesquisa e percebendo que tinha alterações, tanto da cidade quanto das artes. Então, as linguagens artísticas aumentaram, cresceram, Claro. né? Nos anos 40, praticamente não se falava da fotografia como dentro do universo artístico, Como linguagem como artística, né? linguagem Era um artística, retrato, era um né? retrato. Sim. A partir daí começa a ter uma, né? Mais precisamente a partir da revista Realidade, essa fotografia passa a ter um peso documental e artístico muito forte, É. né? E o desenho urbano vai mudando muito, né? Essa concentração no Centro Novo vai expandindo para o lado da Vila Buarque, né? A Maria Antônia é um ponto A fundamental Rua Maria nisso. Antônia, A Rua né? Maria Antônia, porque era a sede da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, Há quem diga, é uma brincadeira, né? Que ali era uma espécie de quartier latam Quartier-Latam, paulistano, né? exatamente. Mackenzie de um lado, a Faculdade de Arquitetura, a Escola de Sociologia e Política, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Isso, USP, e nos fundos a Faculdade de Economia, de Economia nos fundos, né? isso. E logo depois o SESC, Consolação, enfim, essa configuração do local dos estudantes, né? Se concentrou mais ainda, né? Nesse final dos anos 50 e começo dos anos 60, né? E os bares, as boates, as casas de shows, os hotéis de luxo, onde também existiam os teatros e as E os casas de bares? show, E os bares os dos hotéis, bares né? dos hotéis, Isso. tudo ficou muito concentrado ali no Centro Novo e depois se expandindo em direção à Vila Buarque. E tem uma transformação incrível nesse começo dos anos 60, né? Até 68 é uma coisa, é um boom, né? Sim. Que vem do final dos anos 50, com a bossa nova vindo para São Paulo, né? Que o interesse comercial em exploração desta música está aqui em São Paulo, Sim, né? sim. Então o Rio de Janeiro perde mais ainda aquela coisa da capital cultural e São Paulo começa a ganhar, porque Já tinha perdido a capital da República, né? Já sim, havia mudado para Brasília, né? sim, aí vai perdendo a capital cultural, Claro, porque claro. porque a burguesia paulista começa a investir nisso, Os festivais de maciçamente. música vão ter uma importância, né? TV Excelsior no primeiro momento, TV Record no TV segundo Record, momento, TV né? Record. São emissoras de televisão da cidade de São Paulo, Da né? cidade de São Paulo, bancadas por essa burguesia paulista que Sim, queria sim, trazer tudo para São Paulo, sim. né? E ecoando todos esses movimentos, né? Ecoando A gente tudo. fez já um café com repertório, Lúcia. A TV Record, nos anos 60, foi talvez, entre as TVs do mundo todo, era uma das mais musicais, no qual cada segmento musical tinha o seu programa contemplado. Os mais variados gêneros, Uhum. na televisão, o Na grande televisão. veículo de massa Na televisão, daquele momento, né? exatamente, É uma coisa exatamente. muito efervescente, né? Muito, muito. E, enfim, na cidade, a Galeria Metrópole, por exemplo, trazia todo mundo que saía dos festivais, iam para a Galeria Metrópole, que era uma galeria cheia de bares e boates e restaurantes, para trazer a música nova que tinha acabado de fazer, enfim, para testar o público, se era bom, se não era bom, enfim, tem uma expansão muito grande neste período. Até 68, né? Eu acho que isso é muito marcante, Claro. porque 68 se radicaliza a ditadura militar, se começa a perseguição mais acirrada, O AI-5, o Ato Institucional número o 5, é ato editado, é né? editado, e começa-se a perseguir mais
pessoalmente os estudantes, Censura aperta. e uma passe de mágica se passa a USP para a cidade universitária. Ou seja, tira o nó de convivência urbana que era isto aqui e se joga para o outro lado da cidade. Sim, Então, mais uma vez, né? Mais uma vez, não, eu acho que talvez pela primeira vez foi tão radical assim. sim. Deliberadamente, nós vamos tirar esse espaço de convivência e vamos jogar vocês junto das cobras, praticamente, do Exatamente, Butantã, no porque só Butantã, existia o exatamente, no bairro Butantã do lá. Butantã, com aquela ideia de campus americano, né? Campus americano, Uma lindo. cidade É, universitária, né? isso, Não é mais a isso, cidade e seus poros, mas agora é um isso. lugar Isolado de isolado. tudo, Exatamente. né? Isso foi muito triste para a cidade, foi muito, muito, muito triste, porque o público tinha que se deslocar, né? É. Esses jovens não pararam de andar. Por isso que contei a história do Mozart também por isso. Eles não pararam de andar, eles saíam da USP e vinham andando até o centro, praticamente. Mas foi aos poucos a revolução da ditadura, que não é uma revolução, mas foi uma ditadura de fato, foi cerceando esse convívio público, né? Aberto. Foi cerceando o teatro, foi cerceando a música, foi criando uma dificuldade de relacionamento ali muito grande, porque o aglomerado de pessoas já significava Um problema, um um problema grande problema. a ser resolvido Sim, na base da força. na base da força. Agora, por que eu acho que é muito importante esse período? Porque não morreu, nada disso morreu. Porque somos resistentes Claro. e vamos em frente. Então, os espaços subterrâneos da cidade continuam existindo, Claro. né? A música continua sendo criada, o teatro continua. Teatro, então, foi mais aguerrido, né? Continua sendo feito, com condições diferentes, em lugares diferentes, mas continuou. Tudo isso continuou, né? Então, acho que o importante disso, e era uma consolação, esse nome estranho é uma frase de uma música da Dona Da Irã Dona Irã Barbosa, Barbosa, né? Exatamente. que mostra exatamente como essa coisa foi criando esse eixo, foi subindo a Rua da Consolação, Consolação. criando outros bares, outros teatros, outras casas de música, né, enfim, com características diferentes, que não eram mais aquelas boates da classe mais abastada, mas eram músicas, eram espaços musicais que não eram teatrais só, e foi criando e indo em direção ao ápice lá da Consolação com Paulista. Tanto pela Via da Consolação, quanto pela Via da Rua Augusta. Isso que eu ia te falar, são duas ruas muito emblemáticas na Muito cidade de São Paulo, no emblemáticas. sentido de fazer uma transposição dessa Exatamente. saída do centro em direção, digamos, à Avenida Paulista, no primeiro momento, e depois descendo a Rua Augusta 120 por hora, como na música do Rony Cordi, para toda a região dos Jardins, e uma outra cidade começa a se configurar. Uma outra cidade. Então, tem a região dos Jardins, que começa a ter boates, né? A região da Henrique Schalman, Isso, que no final dos anos 70 é um boom, é um boom. né? Que aí já é a coisa da condição política também, grita alto, né? Porque, enfim, já se podia ir para o bar e falar abertamente o que queria. Sim. Já vivemos, começamos a viver já uma distensão, Uma né? distensão Lenta e gradual, mas mas uma conseguimos viver distensão. uma distensão. É, E a vida volta a ficar efervescente, e a né? vida volta a ficar efervescente. Então, acho que tem, do outro lado, tem uma coisa que sai da USP, os estudantes, em 68, são expulsos do CRUSP, né? Eles saem da USP e começam a habitar o bairro de Pinheiros E Vila Madalena, e Vila Madalena. que era um bairro barato,
barato, com as conseguem pagar casinhas os de aluguéis, casinhas de fundo, e começam a formar essa nova centralidade fundo. boêmia Exatamente, da cidade, aqui exatamente. até hoje muito pulsante. Muito pulsante. Usar a cidade, ter uma relação com o espaço público e recuperar a cidadania. É. É importante. Muito importante, muito importante. E hoje você vê vários movimentos nesse sentido, né? Muita gente brava, esbravejando Buscando ocupar a e cidade. buscando ocupar a cidade e buscando contestar essa devastação do espaço público, né? Que é... Lúcia, muito obrigado. Imagina, Um prazer recebê-la. imagina. Muito obrigado. Obrigada a você por me dar essa oportunidade de trazer tudo isso que está aí nas letrinhas. Que bom. Obrigado.